Tarde, sejam bem-vindos para mais uma live nossa aqui no Viver Mais e Melhor. Tudo bem com vocês? Como está o frio na região de vocês? Oi, Josilene, minha plateia VIP acabou de chegar. Para quem não me conhece, eu sou Josimeire. Boa tarde. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre como aliviar as dores no corpo. Eu convidei a Daniela Kaiser, que é fisioterapeuta, e ela vai nos falar sobre dores. Obrigada, Josilene. Quem for chegando, aliás, vão clicando no aviãozinho, porque eu acho esse assunto sobre dores é muito importante. Ele é muito relevante, especialmente para nós que passamos dos 50. Houve um tempo em minha vida que eu pensava que as dores eram da idade. Vou fixar aqui o comentário. Obrigada, Josilene. Oi, Cida. Oi, a Dani já chegou. Eu lhe chamo já, Dani. Então, houve um tempo na minha vida que eu pensava que as dores eram da idade, que eu precisava me acostumar com elas, que eu ia morrer sentindo dores, ou que eu ia piorar cada vez mais. A cada ano que eu ficasse mais velha, eu ficaria sentindo mais dores. Mas eu, graças a Deus, isso foi há 6 anos atrás, e eu posso lhe garantir que uma dor, pelo menos a minha dor, não era dor de idade. E a Dani vai nos explicar isso, porque eu acho que a gente nunca deve se acostumar com dor. A gente tem que ir buscar remédio, tem que ir buscar a cura das dores e não entender e nem ficar achando que é porque você já está velho. Não. Velho é uma pessoa que deve viver com qualidade de vida, sem dores, sempre. E eu confio muito na fisioterapia. A fisioterapia, juntamente com um ramo dela, que é a osteopatia, é que me curou. Então, eu fiquei curada e eu confio muito, muito em fisioterapia, muito mais do que um analgésico. Para mim, é o remédio para as nossas dores. E eu vou chamar a Dani Kaiser, que ela vai nos dizer agora. Então, vocês só vão clicar no aviãozinho para chamar o pessoal, certo? Então, vamos aguardar a Daniela. Eu gosto muito desse nome, que é o nome do meu filho. Oi, Dani. Eu chamo o meu Daniel de Dani. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada por estar aqui com a gente para nos informar, nos dar conhecimento, porque quando a gente conhece alguma coisa, a gente tem poder para eliminar. Então, vamos saber sobre dores para eliminar ou aliviar as nossas dores. Seja bem-vinda e diga quem é a Daniela Kaiser. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ótimo. Então, eu sou fisioterapeuta, né? E o meu público são os idosos. Eu sou apaixonada por esse público, né? Obrigada. Além de gostar muito dos idosos, eu tenho uma admiração muito grande, né? Pelos idosos. Eu acho incrível. Ei, Dani, tá dizendo que o teu som tá baixo. Tá baixo? Se puder aumentar um pouquinho, né? Melhorou? Peraí. O meu era o meu que estava baixo, eu acho. Melhorou? O meu tá bom agora? Tá, eu acho. Tá bom, Josilene? Sim, você estava dizendo que ama os idosos. Então, além de gostar muito de atender, de ter uma afinidade, eu admiro muito os idosos, né? E também os novos idosos que têm surgido aí, né? Eu vejo assim com muito amor e muita alegria a forma com que vocês têm feito para mudar, sabe, vários mitos que tem sobre os idosos, como você estava dizendo sobre essa questão da dor, né, de
se acostumar com a dor, de ter que sentir dor, né? Enfim, vários mitos que vocês estão quebrando, várias coisas que vocês têm corrido atrás e mostrado mesmo. Gente, eu sou idoso e tudo bem, eu tenho minha vida ativa, eu tenho o meu blog, eu gosto de moda, eu quero viajar, eu quero curtir, sabe? E eu quero namorar, né, Dani? eu quero viver, sabe? Isso. Eu acho isso muito incrível, eu admiro muito vocês têm todo o meu apoio, assim, sabe? E eu acho lindo isso de vocês. Então é isso, hoje a gente vai falar... Como é, Dani, que a fisioterapia pode ajudar na qualidade de vida de nós idosos? Isso. Ó, a fisioterapia, ela é importantíssima para os idosos. Porque a gente sabe que com o processo de envelhecimento, acontece, é uma coisa que não tem como a gente parar, né? A idade vai chegando, os anos vão passando e precisam de um acompanhamento especial, né? Justamente para que tenha essa qualidade de vida. E a fisioterapia vai ajudar justamente nesse contexto, de manter o idoso ativo, bem, funcional, para que daí adiante ele possa viajar, ele possa namorar, ele possa curtir a vida, entendeu? Porque ele vai o corpo dele vai se sentir ativo. Então a fisioterapia vai trabalhar nesse sentido de deixar o idoso mais funcional possível para que ele possa aproveitar o restante das outras coisas que tem na vida, né? As outras eu gosto de comparar o nosso corpo, né, Dani? Eu gosto de dizer que não existe dor da idade, mas por quê? Claro que eu sei que com a idade a gente vai tendo mais limitações, mas eu gosto de comparar com um carro, porque o carro, às vezes, as pessoas têm mais cuidado com o próprio carro, com a própria casa, do que com o próprio corpo. Então, o nosso corpo ele precisa da revisão periódica, não é isso? Precisa estar todo o tempo tendo uma manutenção, principalmente após os 50 anos, não é isso? Na verdade, Josi, eu concordo muito com você, né? O processo de envelhecimento ele começa muito antes do que a gente imagina, né? O processo de envelhecimento ele não começa quando alguns problemas surgem. Aqueles problemas às vezes surgem porque anteriormente não foi dada atenção. Então, por exemplo, eu me preocupo muito em como eu vou chegar quando eu estiver com 50, com 60, com 70, mas esse processo de cuidado começa o quanto antes, né? Isso. Né? Então, assim, é um processo de envelhecimento. E é um processo muito bonito, muito bacana e muito natural, né? Muito esperado, né? E nesse processo, me diga assim, o que é a dor? Ela existe só para nós idosos? Jamais, gente. Não, a dor ela é muito importante, né? Vamos também colocar ela no lugar certo dela. A dor é um sinalizador, né? Biológico para informar para a gente que alguma coisa está errada, né? Então, vamos partir daí. Alguma coisa está errada. Se está sentindo dor, é porque tem algum ajuste ali que não está funcionando. Ela pode ser por vários motivos, mas a gente sempre tem que dar atenção para a dor. Ela está mostrando para a gente que algum lugarzinho do nosso corpo está pedindo socorro. Olha, tem alguma coisa errada. Você vê como que o corpo é sábio, né? Ele te sinaliza, olha, dá atenção aqui. Exatamente. Porque tem alguma coisa acontecendo. Hoje mesmo eu fiz uma postagem dizendo isso, que a dor é um sinal de alerta. Por exemplo, no meu caso, a dor é um aviso que o nosso corpo nos dá. No meu caso, Dani, eu trabalhava, eu era bancária, né? E você sabe que bancária tem aquelas dores do trabalho. E elas começaram, cedo. Eu não tinha 50 anos quando elas começaram.
Então, eu não fui dando a devida atenção a essas dores e elas foram virando dores crônicas. Ou seja, elas me deram alerta, eu não cuidei do meu corpo a tempo e eu sofri muito por isso. Então, se a gente não ouvir o corpo da gente, é igual uma criança quando chora, né? Se a gente não der aquela atenção, ela vai piorar no choro. É justamente isso. Hoje a gente conhece, no seu caso, a gente já é conhecido várias dores que são relacionadas ao trabalho, né? As funções que as pessoas desempenham. Então, a fisioterapia, ela também atua na prevenção, né? Porque quando, vamos supor, um trabalhador como você, que chega a sentir uma dor, é porque já houve um desgaste, né? Já houve uma sobrecarga. Bancário realmente tem muitos problemas de punho, né? De ombro, cervical, né? Eu vejo muito isso assim nos bancários, e justamente por movimentos repetitivos, né? A função que desenvolve, horas na mesma posição, né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Como essas dores já são conhecidas, a gente tem que trabalhar principalmente na prevenção, né? Para que aquele trabalhador fique com qualidade de vida, que ele fique com qualidade no ambiente de trabalho, né? E que evite afastamentos, né? Também. Então, tem vários aspectos da saúde do trabalhador que a gente tem que cuidar, né, também. Eu vivia muito tempo afastada. Quando as dores pioraram, Dani, eu passava mais tempo nos últimos 3 anos de trabalho. Eles estavam quase me colocando para fora de vez, porque eu passava de 3 meses, 4 meses, voltava e o pior é que a gente sente a dor e as pessoas não veem, pensa que a gente está bem, porque aparentemente você não está, é uma dor que dói, mas que ela é suportável, mas incomoda demais, só o dia inteiro, né? Oi Augusta, bem-vinda, dando oi para Augusta. Uhum. E como é, Dani? A sua dor era no ombro? Era isso que eu ia dizer. Eu sentia mais aqui no ombro, mas era descendo no braço, depois na cervical. E houve um tempo, Dani, que eu queria entrar numa máquina que deixasse assim só meus dentes e meus olhos de fora, porque o resto tudo doía. E o fio do cabelo também não doía. Então eu tinha vontade. Por quê? Porque as dores, ela começam às vezes aqui no punho, aí vai dando reflexo, né, no corpo todo. Começa no ombro, reflete na cervical. Então, se você não cuidar, ele fica mesmo ramificado no seu corpo inteiro. Eu fico morta de pena quando eu escuto uma pessoa dizendo assim: ai meu Deus, eu sinto dor só no corpo todo. E aí ela não tem aquele cuidado de se cuidar. E é possível ficar bom. Então, além de você falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você dissesse também quais são as causas dessas dores? O que é que nos leva a sentir dor? Tá, joia. Então, é triste, né, quando a gente escuta que uma pessoa sente dor no corpo todo, né? Porque é um processo também que acontece de se acostumar a sentir dor. Que você estava falando no começo. A pessoa começa a achar normal sentir dor. E aí vai deixando, e aquela lesão vai mesmo se agravando. E uma pessoa que se aposenta, né, depois de tanto servir, de tanto contribuir para a sociedade, se aposenta cheia de dores, né, o que vai ser dali para frente, né? Então, a gente tem que realmente tratar preventivamente, né? Nesse caso, dos trabalhadores, no seu caso, existe uma lesão ali, né? Por repetição, por esforço, por sobreuso, que a gente chama, né? E isso pode ser cuidado, né? Pode ser evitado e também pode ser tratado, né? Então, assim, um tipo de dor que surge é a dor por lesão,
né? Que você vai lá, lesiona aquela estrutura vai inflamar, né? E algumas vão inchar, outras vão romper, enfim. E aquilo ali gera dor, né? A dor, ela vai virar para você e vai falar assim, eu tô aqui para que você pare. Porque uma coisa que incapacita, eu sempre falo isso, na minha opinião, uma coisa que incapacita é a dor, né? Eu acho que uma pessoa pode ter uma qualidade de vida, por exemplo, vou colocar um exemplo bem, como é que eu posso dizer, um exemplo bem prático assim, mas meio absurdo de falar, mas assim, para deixar claro tanto que a dor incapacita. Por exemplo, se uma pessoa não tiver uma perna, ela pode viver sem aquela perna e com qualidade de vida. Trabalhar, fazer esportes, viver, rir, namorar, fazer tudo porque ela se sente bem, né? Agora, uma pessoa com dor na perna, a vida dela para, né? Então, assim, a dor, ela é realmente incapacitante e a gente tem que cuidar, né? Então, assim, um dos motivos de dor é a lesão, né? Nesse seu caso, como um esforço repetitivo. E outra coisa que a gente vê muito hoje em dia, e também nos trabalhadores, é dor por estresse, né? O estresse, ele gera dor, né? Exato. Ele deixa a musculatura mais tensa, existem vários processos no organismo da pessoa que está em estresse que vai desencadear dores, né? Então, a dor, eu vou falar sobre alguns tipos, mas assim, existem vários tipos de motivos que geram a dor. Então, um deles é o estresse, né? A lesão. Você chegou a sentir dor por estresse, por ansiedade? Ave Maria, demais, porque o trabalho de bancário, ele é estressante. Então, eu acho que além da lesão pelo esforço repetitivo, a gente tinha aquela pressão e aquela correria, né, para atender bem tanto ao patrão como aos clientes, e isso tudo gerava um estresse, eu chegava tensa. E também sobre a qualidade de vida de uma pessoa sem perna e sem dor, e da pessoa com dor, quando uma pessoa tem dor, ela não consegue ficar de bom humor, ela fica irritada, ela trata mal as pessoas, né, Dani? Então, é uma qualidade de vida péssima mesmo. Eu chegava cansada, gritando com o marido, e eu tinha até medo. A gente não tem paciência para fazer nada, só para ficar chorando a nossa dor. Eu acordava de madrugada, Dani. Então, eu acordava de madrugada chorando de dor. E era uma dor que eu não sabia mais, chegou a um ponto que eu não sabia mais onde era a dor, onde era que ela começava. Então, aquilo vai mexendo demais com o humor da gente. Isso. Viu? Então, eu só queria diferenciar aqui, que eu estou vendo nos comentários, tem essa dor de estresse por repetição, né? Você está estressando aquela estrutura, mas o estresse que eu estou falando agora é estresse psicológico mesmo, ansiedade. Essa questão mental, né, ela vai gerar repercussões no nosso corpo, porque o que acontece? A gente entra num estado que o cérebro ele para de diminui a produção de substâncias que são que acalmam o nosso corpo, que minimizam a sensação de dor, e o contrário também acontece. A gente fica menos intolerante à dor, porque o nosso corpo está tão sensibilizado que uma dor, às vezes, que a gente seria mais tolerante em outra situação, a gente fica menos tolerante por conta dessa situação de estresse, de ansiedade, né? Então, também é outro quesito que a gente tem que ter muito importante a gente avaliar na pessoa que está relatando dor, né? Essa questão, que a dor leva ao estresse e o estresse
leva a dor. leva à dor. É Isso. verdade. É. E outra coisa que eu observava também, né, Dani, lá nas clínicas, quando eu vivia cuidando, fazendo as fisioterapias, é que não é só trabalhador que tinham dores. Às vezes, as donas de casa também tinham. Porque Sim. as donas de casa também, elas têm esse esforço repetitivo. Tem a história da panela, e aí muitas elas tinham aquela eu nunca consegui decorar aquela escarpa, como é que é aqui no braço aqui, Dani? O quê? Uma, O osso? mandou que dá assim no braço todo que tem que operar. Deixa para lá o nome da doença. Eu sei que ela atinge muito as donas de casa, né? E às vezes eu encontrava pessoas também mais novas, novíssimas, Dani, que já estavam se operando com a dor que já tinham causado ruptura, né? Ainda tem essa. É. Tem que segurar o bebê, é outro esforço repetitivo. Eu queria dar um oi para a doutora Renata, que está aqui assistindo a nossa live. Bem-vinda. Todos vocês, gente, pode ir mandando as perguntas e fazendo os comentários que eu vou lendo e a gente vai tocando nesses assuntos. Bursite também, a bursite está muito relacionada a essa questão do estresse, do trabalho, né, do esforço repetitivo em cima daquela estrutura, que é uma estrutura que foi feita para absorver, né? Um outro quesito sobre coisas que geram dor, né? É a questão da má postura. E hoje em dia a gente está vendo muito isso, porque o pessoal em home office, né? Às vezes está em casa fazendo um trabalho e não tem uma estrutura adequada, né? Às vezes está ali numa mesinha ou está sentado no sofá ou uma cadeira que não é correta para você passar várias horas, né? Às vezes aquela cadeira é boa para você sentar e fazer uma refeição, mas para você passar ali 8 horas trabalhando não é. Enfim, a má postura também é uma coisa que gera muita dor, né? Muita dor, porque ela vai deixar as estruturas, principalmente porque são má posturas, que a pessoa fica durante muito tempo naquela postura, né? Então, vai gerar encurtamentos, gera falta de circulação, vai estressar algumas estruturas de forma que não deveria, por exemplo, a pessoa que senta muito curvada, que fica muito olhando para baixo. Então, assim, olhando no celular, né, Dani? Celular, aí dá assim, horrível a dor. Às vezes a forma que apoia ele na mesa para poder teclar tá aqui, ó. Tá teclando aqui, ó, com o ombro Aí já vai tensionar, né, Dani? Isso. Aí causa tensão, causa encurtamento. Aí esse músculo que está tensionado, ele fica a circulação diminuída. E aí gera dor. E a dor gera mais tensão. E aquela tensão gera mais dor. Então é um ciclo, sabe? Que tem que ser quebrado, né? E aí a fisioterapia atua maravilhosamente. E você falando e eu aqui, ó, me posicionando. Sabia, Dani? Aqui, vamos dar exemplo. E você sabia, Dani, que eu aprendi lá no banco as posturas corretas, né? Então, tinha aquele equipamento que a gente apoia o pé. Entende? Você sabe qual é? Então, todas as mesas lá tinha o equipamento de você sentar e colocar o pé, chegar a coluna, agradece, né? E aqui em casa, claro que eu não tenho aquele equipamento, sabe o que eu faço? Pego 2 tijolos, coloco dentro de uma caixa de papelão e tá bem aqui, ó, o meu pé apoiado. E eu aqui. Pense como eu tenho cuidado com essas minhas dores. Nada para elas voltarem. Que bom que você aprendeu, né? Que bom. É bom que essas dicas, elas são para a vida, não é só no ambiente de trabalho. Em qualquer situação, né? Porque quando a pessoa não apoia o pé direito, o que pode acontecer? Pode até ele
se a cadeira estiver muito alta, o que vai acontecer? Vai prender a circulação aqui na coxa, né? E o contrário também acontece. Se a cadeira estiver muito baixa, aí já vai causar um problema no joelho, né? Então, assim, é muito importante uma boa postura. Também durante o trabalho, por exemplo, tem muitas idosas que gostam de fazer crochê, tricô, né? Que gostam de fazer essas atividades. Durante essas atividades, a gente tem que também tomar cuidado com a postura, porque às vezes fica muito tempo ali naquela atividade. E aí, eu amo fazer isso aqui, mas daqui a pouco, sabe, eu tô com uma dor aqui, eu faço, mas eu tô com dor no ombro, porque eu tô fazendo aqui, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A fisioterapia, ela vai trabalhar nessa consciência corporal, né? É por isso que eu também sou muito apaixonada pelo atendimento domiciliar, porque uma das maiores vantagens é que a gente vai lá em loco, a gente vai lá e vê como que esse idoso está sentando, como que ele está realizando as atividades. Deixa eu ver aqui se essa poltrona é adequada, se não está muito baixa, se não está muito alta, se a gente pode pôr um apoiozinho no pé, né? Então, assim, Isso. é aqui que você senta, que você faz o seu tricô, que você faz... Então, deixa eu ver como é que tá, né? Então... Olha o travesseiro, né? Isso, vamos partir para essa parte do sono. O sono, ele vai incluir a parte da má postura, né? Porque a gente fica lá horas numa postura e se tiver inadequada vai gerar dor, né? Dor no ombro, vai gerar dor na cervical, aí uma coisa que era para ser reparadora, não é? Acorda com dor? Como assim acorda com dor? Né? É horrível. Tem essa questão da má postura e tem a questão da qualidade do sono. Que uma má qualidade de sono e poucas horas de sono também podem gerar dor, porque aí o organismo entra naquela linha de pensamento do estresse, né? Começa a diminuir a liberação de substâncias que são prazerosas, né? Serotonina, dopamina, Dopamina. regulado nessa questão, e aí a gente fica mais sensível às dores, né? Então, um bom sono também é uma coisa importantíssima para né? Aliviador. E você, se você dorme mal, você amanhece com dores. E se você tem dores, você também não dorme bem, dorme mal, né? Você vê que é um ciclo? Desse jeito. E geralmente, além de ser um ciclo que tem que ser quebrado, geralmente não é um fator, né? São vários fatores. Por Não, exemplo, são vários. A dor me deixava estressada, e eu chegava em casa, brigava com meu marido, com os meus filhos, o estresse me gerava dor, né? Verdade. Ei, Dani, tem como aliviar essas dores? Quais são as suas dicas? Tem como aliviar. A gente tem que... primeira coisa que a gente tem que avaliar, hoje que eu quero deixar muito claro aqui, eu vou dar algumas dicas, assim, sabe, bem importantes, que a gente deve se atentar, né? Mas, em primeiro lugar, gente, eu quero falar para vocês que se vocês estiverem sentindo alguma dor, uma dor que persiste há 3 dias ou mais, uma dor que vem associada com outros sintomas, como, por exemplo, febre, cansaço, vocês devem procurar um profissional para ser avaliado, tá? Não fique se autotratando, não fique dando um jeitinho, porque o seu corpo está te avisando. Seu corpo está te avisando, olha, tem alguma coisa errada aqui. Então, deem atenção devida à dor, né? O que a gente pode Quanto fazer... mais... pode falar. Só antes de você dizer, quanto mais rápido a gente atender o chamado do nosso corpo, mais rápido a dor vai embora, né, Dani? Isso. Tem outros aspectos também, Josi, com relação a o que gera dor, né? Por exemplo, má alimentação, quando o nosso corpo não tem as vitaminas adequadas, né? A anemia Isso. gera dor, né?
Então, É, tem essa questão alimentar também. Por isso que a nossa saúde, ela não é uma coisa, ela é uma engrenagem, né? São vários é. aspectos, né? O aspecto psicológico, o físico, né? Tem que ver a questão alimentar também, né? A gente tem que buscar. Na questão alimentar, Dani, eu só fico lhe cortando, porque senão eu Não, esqueço. imagina, pode perguntar. E na questão alimentar é muito interessante. Eu gosto de dizer que eu me curei com a osteopatia, mas foi realmente com um conjunto de ações. E eu gostava muito de cerveja. E as pessoas que tomam cerveja pensam que não dói. E meu filho, né? Eu tenho um filho que é médico e ele também não gostava desse meu mau hábito. E ele dizia, aí ele me explicava muito. Ainda hoje eu tenho isso aqui na minha cabeça. Diz que a cerveja, ela não sei se é na cerveja ou se ela potencializa o ácido lático no corpo da gente. E É, aí esse ácido gera dores, não é isso? é isso. Então, para os cervejeiros de plantão, quando vocês amanhecerem doídos, doloridos, é o ácido lático. Então, para você ver como que a alimentação é importantíssima. Semana passada eu fiz a live com o Felipe, né? Que é um nutricionista muito bom aqui de Brasília. É, e a gente falou muito da importância, né? Da alimentação, do consumo de proteínas por idosos. Mas a alimentação em geral, como, por exemplo, beber bastante líquido, evitar essas comidas que vão ser pró-inflamatórias, né? Eu não sou nutricionista, então eu não posso falar com propriedade, mas existem alimentos que vão ser pró-inflamatórios, que vão inflamar o nosso organismo, que vão dificultar os processos metabólicos, né? Que vão liberar o ácido lático, todas essas coisas. Então, isso vai gerar dor. E o contrário também acontece. Existem alimentos que são anti-inflamatórios. Então, poxa, por que a gente não faz escolhas conscientes? Sabe? Por que a gente não faz escolhas que vão fazer bem pra gente? Eu sou muito a favor do equilíbrio, sabe? Tem gente que às vezes não adere a uma alimentação mais saudável com medo de perder o prazer e as coisas que gostam. Mas então, poxa, faça um contraponto, né? Não viva só de coisas que façam mal, né? Dê um alívio para o seu organismo, porque também não dá para ficar só judiando, sabe? A gente tem que se cuidar também. Então, uma dica, a primeira é a alimentação saudável, né? É, primeira coisa, alimentação saudável. Você tem que ter uma alimentação. Na verdade, assim, ó, Josi, com relação à postura, uma dica que a gente pode deixar é as pessoas ficarem atentas à postura, né? As posturas mantidas, as posturas durante as atividades, a postura quando você vai realizar uma atividade, por exemplo, eu vou abaixar para pegar uma coisa, eu vou ficar aqui sentada fazendo meu crochê, eu vou sentar para fazer a minha pintura, né, para assistir televisão. Então, cuidado com a postura. Isso já é uma dica muito boa para evitar dores, né? E aí a postura durante o sono, né? Veja o seu travesseiro, veja como é que está o seu colchão, se você dorme numa posição adequada, né? Isso também é uma outra dica que a gente deixa para as pessoas evitarem a dor, principalmente acordar com dor, né? Como a gente estava Sim. falando. É, A Sueli está dizendo aqui, né, que o marido dela sente uma dor na lombar e o médico diz que é hérnia de disco, mas ele nunca deu a importância. Ou seja, o corpo dele está alertando e ele não está ligando, né, Dani? Sueli, isso mesmo. E o médico já falou que ele tem hérnia de disco, né? E ele não deu Exatamente. importância. Então, eu vou aproveitar o gancho da Sueli e vou falar um pouco sobre a hérnia de disco, que ela é muito comum. Muito comum, a incidência dela é gigantesca. Tanto em pessoas ativas, trabalhadoras, e quanto pessoas que já estão menos ativas também.
a gente tem que cuidar muito da coluna, porque a hérnia de disco, ela é tratável. Inclusive, a fisioterapia, ela tem ótimos resultados com a hérnia de disco, né? A gente consegue, sim, tratar aquele paciente, orientar para que ele evite recorrências, né? Evite, porque você já viu, assim, quem tem dor na lombar, fala assim, é uma dor que sempre aparece, às vezes eu fico bom, às vezes eu fico ruim, justamente por isso. Porque quando ele fica bom, é quando ele está fazendo coisas que vão descansar a coluna dele, né? E quando ele fica ruim, é porque ele está fazendo coisas que estão estressando a coluna dele. Então, o fisioterapeuta vai orientar, né? Olha, evite tal postura, quando você for fazer assim, faz dessa forma, então faz as adaptações, adaptação no ambiente de trabalho, adaptações na rotina diária, em casa, e seguindo essas orientações, a gente evita aqueles momentos de dor álgica, né? Aquela dor aguda, dor álgica não, dor aguda. Dor aguda. A gente evita aquilo ali, justamente com a orientação. O seu marido, ele precisa sim dar ouvidos, porque talvez essa hérnia não esteja incomodando tanto hoje, mas ela pode se vir a agravar. Ela vai se agravando. Aí a Arlete está dizendo, ó, estou sentindo dores direto no calcanhar. Tem dia que ando mancando. Ixi, Dor no calcanhar é horrível. Gente, o que vocês estão relatando são dores bem comuns mesmo. E eu estou achando bacana porque as dicas vão poder atingir bastante gente que vão se identificar com vocês, né, Josi? Com certeza. Dor no calcanhar, vamos lá. Ela pode ser por vários motivos, tá? Vou repetir o que eu já falei aqui. Vocês têm que procurar um profissional para que vocês sejam avaliados, tá? Mas uma dica para quem tem dor no calcanhar é avaliar o tipo de sapato que você está usando, né? Se o sapato que você usa amortece impacto, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer uma caminhada. Você está fazendo a caminhada com tênis adequado? Eu vou ao mercado. Você vai ao mercado com que tipo de sapato? Poxa, você vai ficar andando lá, vamos supor, dependendo do tamanho da compra, a gente fica 1 hora, 1 hora e meia ali, às vezes em pé, na fila. Você está usando um sapato adequado, né? Primeira coisa que tem que olhar, se o sapato, ele amortece o impacto, né? Eu sempre, quando vou comprar sapato, eu fico lá, eu coloco o dedo, eu vejo como é que tá, e vocês têm que fazer isso. Tem algumas palmilhas que também ajudam nessa absorção dos impactos. É muito importante. Eu usei muito tempo, eu usei palmilha por muito tempo. Viu? E às vezes, né, Dani, até a própria Havaiana, a gente usa aquela Havaiana mais fininha e caminha muito durante o dia, à noite seu pé está muito cansado. Gente, Josi, você foi perfeita na sua colocação. Gente, é porque eu conheço, Dani. Conhece, você pode falar com toda a propriedade. Gente, chinelo. Quando eu falar de dor, vocês acreditem. Gente, eu uso um chinelo que em casa eu não uso essas sandálias de borracha, tá? Eu uso um chinelo que ele realmente absorve o impacto. Tem várias marcas excelentes que desenvolveram isso. Então, assim, antigamente não existia, agora existe. Então, elas às vezes são um pouco, às vezes nem porque a Havaiana é tão cara, né? Às vezes nem é tão mais cara que uma Havaiana, mas que ela vai cuidar do seu pé, entendeu? Ela vai ser mais leve, ela vai absorver, sabe? Ela vai comportar, tanto na absorção, quanto ela vai abraçar, assim, o seu pé. Não é aquela coisa chata, né? Então, ela vai Eu sei como é. Então, assim... Vai ter até o amortecimento, né? Isso. Então, procurem sapatos que vão dar conforto no caminhar, porque a gente caminha muito e o nosso calcanhar,
ele sustenta o nosso corpo inteiro, gente. Todo o nosso corpo está ali. Então, É. a primeira dica que eu dou, observe o sapato. E uma outra dica importantíssima é alongamento. Alongamento. Ah, nós ainda não falamos de exercício, é uma coisa importantíssima para aliviar a dor. Exercício é... Não, gente, exercício não alivia a dor. Exercício traz... Ele tira. Traz vida, sabe? Ele é impressionante. Vocês precisam se exercitar. Precisam. Mas vamos falar sobre alongamento no caso do calcanhar. Geralmente as pessoas que relatam dores no calcanhar, elas têm essa parte posterior, tanto da perna quanto da coxa, encurtada. Por quê? Aí a gente volta lá naquele top das posturas, né? Pessoa que fica muito tempo sentada, fica com a perna dobrada, que ele vai gerar um encurtamento. Pessoas que usam salto, né? Vai gerar um encurtamento. Então, aí relatam dores no calcanhar. Então, dica de ouro é calçado e alongamento, tá? Certo. Alongar o corpo todo, ou só a perna, ou só aquele exercício que faz assim com o pé. O corpo todo merece alongamento. Corpo todo, por exemplo, eu tô com uma dor, às vezes, no ombro, por quê? Porque meu ombro tá aqui, ó. Então, eu preciso alongar essa parte anterior. Abrir o peito. Isso! Então, assim, eu falei da perna e da coxa no caso do calcanhar, tá? Na dúvida que teve aí sobre sentir dores, né? No calcanhar. Então, outra dica que eu vou dar do calcanhar e serve para outras estruturas também. Por exemplo, você já sabe que você sente aquela dorzinha no calcanhar. Quem sente dor, em geral, sabe o que piora a dor e o que melhora a dor, né? Com certeza. Você sabe, conhece o corpo. Então, fala assim, poxa, hoje eu vou ter que ir ao mercado. Eu sei que depois meu pé vai ficar doendo. Então, gente, chegou do mercado, faça uma compressa com gelo, sabe? Porque você estressou aquela estrutura. Você irritou aquela estrutura. Então, uma coisa que é muito boa quando a lesão é aguda, né? É recente, é fazer uma compressa com gelo, porque a gente vai acalmar um pouco aquela irritação, acalmar aquelas estruturas, e aí evita aquele processo inflamatório exacerbado, né? Posteriormente. Uhum. Dani, aqui tem uma pergunta interessante. Tem alguma cinta que dá para usar que possa aliviar mais essas dores na coluna? Cinta passa dor, Dani? Gente, amei. Quem foi que fez? A Nedinha Félix. Deixa eu ver aqui, minha mãe fez cirurgia na coluna. Tá aí a doença que eu queria falar, Dani. Síndrome do carpo. Uma dor infernal. A Nedinha também. Isso. Vamos falar sobre o túnel do carpo daqui a pouco. Vamos falar primeiro sobre a coluna, tá? Sobre a cinta. A cinta. Uhum. Gente, existem sim cintas que elas vão ajudar a estabilizar a coluna, tá? Porém, vamos colocar um sinal de alerta bem grande sobre essas cintas. Você tem que ser orientado com um profissional, a cinta que seja adequada para você, tá? E outra coisa também que eu quero muito falar é que as dores na coluna, elas muitas vezes são geradas por fraqueza na musculatura que sustenta a coluna. A nossa coluna está aqui, a parte de trás está aqui. Vamos supor, a barriga está aqui, a parte de trás está aqui. Então, o que acontece? Essa musculatura aqui das costas, atrás, ela está enfraquecida. E aí eu mantenho uma má postura. Aí essa má postura me gera dor. E eu quero corrigir a dor com o quê? Com colete? Ficou sem som, Dani. Vocês estão ouvindo? Dani, ficou sem som. Não, ainda não. Então, enquanto a Dani volta, vamos aguardar. Oi, Cecília, bem-vinda. Voltou. Sim, voltou. Você estava falando.
Você estava falando exatamente na hora que a pessoa está com dor, aí vai colocar a cinta. O que Isso. acontece? Então, o que que acontece? Porque as dores, em geral, vou falar de uma forma geral, tá? Porque cada caso deve ser avaliado. Nas costas, ela Certo. vem acompanhada com uma fraqueza muscular, né? Então, o que que acontece? O músculo ele vai sustentar as vértebras, as estruturas da coluna, né? Se aquele músculo está enfraquecido, aquelas estruturas vão ficar desorganizadas, né? E isso vai gerar um estresse, isso vai gerar uma hernia de disco, isso vai gerar uma dor, né? E aí o que que acontece? As pessoas que geralmente querem colocar cinta, tudo, querem um alívio, porém a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer é fortalecer a musculatura da coluna. E se a gente coloca uma cinta ou um colete, a gente está colocando uma sustentação externa. Então a gente está ficando mais ainda enfraquecido, mais ainda dependente de uma estrutura por fora. Sabe? O que você tem que fazer é ser avaliado e fazer exercício para que o seu corpo sustente sua coluna, né? E não a cinta, né? Existem umas cintas que são protetoras, já viu aqueles trabalhadores que carregam peso? Que eles usam uma cinta assim, para Sim, evitar lesão e tudo. Isso é um suporte proteção. extra, uma proteção. Mas, em primeiro lugar, Isso. gente, vocês têm que ter uma coluna forte, musculatura forte do corpo inteiro, porque os músculos, eles sustentam as nossas articulações, né? Então, se a gente não É. tem uma musculatura forte, o que que vai acontecer? Vai estressar as articulações e vão gerar dor. E o que eu vejo muito, o Josi, nas pessoas que... Não tô falando que é o caso dessa pessoa que comentou sobre a cinta, né? Às vezes a cinta ela é muito viável por um período, por isso você tem que ser avaliada. Mas o que eu vejo muito, que às vezes as pessoas querem fórmulas mágicas, pílulas mágicas. Depois que inventou a pílula, É, sabe? Que eu tô com dor de é. cabeça, eu tomo uma pílula e tira a minha dor de cabeça, sabe? Ou que eu engordei e eu tomo uma pílula que emagrece. Gente, procura sempre a autorregulação do seu organismo. O nosso organismo, ele é capaz da autorregulação. Então, se você está sentindo dor nas costas, porque a sua coluna está fraca e está gerando estresse nas articulações, então fortaleça a sua musculatura das costas. Não busque um reforço externo que vai deixar você mais enfraquecida ainda, entendeu? Ei, Dani, e eu tô vendo aqui que a Karine Linda, que é a manicure, que cuida das minhas unhas, e tem a Ângela Esmalteria. Então, é uma dica preciosa para essas pessoas que fazem unhas, que trabalham em salão, passam muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, o que é para fortalecer? Exercício. A Karine é malhada. E a Angel é. Então, não Angel, é isso. importante, não é importante o exercício para era isso que os médicos sempre me diziam. Quando você sai da crise, vá fazer exercício físico para fortalecer essa musculatura. Eu nunca fazia e aí ficava sempre voltando a dor. Não pode. Tem que ter atividade física. Vamos falar sobre essa questão de quem fica muito tempo sentada, tanto as manicures quanto outras pessoas, outras profissões, outras atividades de rotina que a pessoa tem que ficar muito sentada, como a gente comentou dos idosos, que as idosas que vão fazer o tricô, né? O idoso que gosta de ficar ali jogando. Então, vamos falar das pessoas que ficam muito tempo sentado. A gente tem que tomar bastante cuidado com o encurtamento, né? Na parte posterior, assim, da coxa, tem muita incidência de encurtamento. E a gente tem um músculozinho chamado ilipsoas, que ele também influencia muito na coluna e ele deve ser alongado. Então, quem fica muito tempo sentado, fica numa posição de 90 graus, a perna, né, com a coluna, então, a coxa, então assim, isso gera um encurtamento, né? E além desse encurtamento que gera, que aí quando que vai estressar as estruturas da coluna, as manicures, por exemplo, elas sentam
numa cadeira em geral que é mais baixa do que o normal, né? Então, isso pode causar lesão também no joelho, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, gente, não tem para onde correr. É alongamento, tem que manter as estruturas alongadas e tem que também fortalecer, fazer exercício, não tem como correr disso. Quem fica muito em tempo em pé também vai sentir dor, né? Porque você fica ali sobrecarregando. Uma dica que eu dou, sempre procure. Eu tô ouvindo um barulho. Não, tá ok aqui para mim. Então tá. Só para. Faltam só 10 minutos, né, Dani? Assim, para quem quiser fazer alguma pergunta, e eu, depois que você falar da pessoa que fica em pé, eu me lembro que passou uma pergunta e eu lhe digo já. Pode falar. Tá. O que acontece? Uma dica que eu dou para a pessoa que vai ficar muito tempo em pé, não fique muito tempo. As pessoas têm mania de colocar o peso todo sobre uma perna. Como se fizesse assim, vou descansar uma perna, vou descansar a outra, vou descansar a perna, né? Vou descansar a outra. O que acontece quando você descansa uma perna? Você está sobrecarregando a outra. Você está colocando todo o peso, praticamente todo o peso do seu corpo num quadril só, num joelho só, no tornozelo só. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 60 quilos, ao invés dela estar distribuído 30-30, ela vai estar distribuído mais ou menos assim, 50-10, né? Então, mantenha sempre o equilíbrio. Faça exercício, faça... Travou um pouquinho. E a menina Cleia falou, né, muito bem falado, a perda de peso é importantíssima e eu também posso falar disso com categoria, que minhas dores melhoraram quando eu emagreci 23 quilos. E aí, após isso, juntamente 23 quilos, eu era obesa e eu sentia dores só não na ponta do cabelo, como eu já disse, no dente. Aliás, acho que até no dente. Então, a gente tem que emagrecer. Isso aí é uma coisa também, é igual exercício físico, a gente precisa pela saúde, não é por estética, né? Isso, Dani. Vou falar sobre a obesidade, sobre o sobrepeso, que eu acho importantíssimo, tá? O que acontece? O nosso corpo, ele foi feito de acordo com a nossa altura. A gente faz um cálculo de peso ideal. O nosso corpo, ele foi feito para suportar aquele peso ideal. Se a gente estiver acima daquele peso, se a gente está 5% acima do peso, se a gente está 10% acima do peso, por exemplo, uma pessoa que deveria pesar 60 quilos, ela está pesando 66, ela fala assim, mas eu estou só 6 quilos acima do meu peso, mas é 10% a mais que o seu organismo está sendo sobrecarregado, né? Então, isso imagina num dia, 2 anos, 10, 20 anos, né? Então, não é uma questão de estética, gente, é uma questão realmente de regulação do organismo. Excesso de células adiposas, as células elas vão gerar processos inflamatórios, é um organismo inflamado, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão do sobrepeso. Quando a pessoa está com sobrepeso, algumas coisas alteram também. Tem pessoas que alteram a forma de andar, altera o centro de gravidade, altera a sobrecarga sobre o quadril, sobre o joelho, sobre os tornozelos. Então, assim, dá uma sobrecarga no coração, gente. O nosso coração, ele não engorda como a gente engorda. E aí, imagina, uma pessoa que deveria pesar 60 quilos está pesando 80. Então, ele tem que fazer mais força para poder bombar aquele sangue naquele corpo que está 20, 30 acima do que era recomendado, do que o coração dele foi feito para bombear. É isso. É outra dica que a gente pode dar, essa questão de sobrepeso. Excelentes dicas, Dani. Parabéns, obrigada. Vamos já. Só faltam poucos minutos. Eu não quero que o Instagram nos derrube. Quero lhe agradecer. Tenho certeza que você vai melhorar com todas essas dicas a vida de muitas pessoas que passaram por aqui.
e eu vou deixar salva a live para outras consultas. Se você quiser passar para o seu público, então, o que você quer deixar de recado aí para nós? Eu quero agradecer, né, Josi, pelo seu convite. Muito obrigada mesmo. Esse tema é importantíssimo, porque a pessoa que tem dor, ela não tem qualidade de vida. Sentir dor, você ameniza as suas dores e que, de preferência, possa ficar sem dor para que você possa viver melhor, né? Exatamente. Então, peguem todas essas dicas e assistam novamente a live, se for o caso, e peguem as dicas que foram passadas e vejam o que você pode mudar na sua rotina, o que você pode adaptar. Quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar um direct, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar para que vocês se sintam melhor. E obrigada pela presença e pela participação de todos vocês. Eu também quero agradecer a participação de todas vocês, as perguntas foram excelentes. E o Daniela, você encontra a Daniela no Daniela com Y, Daniela Kaiser com K, lembra da cerveja. Então você vai lá e vê, e lá tem muitas dicas. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas. E a dor, eu sou prova viva de que você pode sim viver sem dor, com mais qualidade, mesmo após os 50. Obrigada a todos vocês. Um beijo e até amanhã. Amanhã também tem live. Acompanha aí nos stories. Tchau, Dani.